Vocês. Por quê? Porque não fazem o que deveriam estar fazendo. Vamos ver aqui. Tá quase na metade, né, do áudio. Tem mais coisa. Pode sim. Decide agora vocês se é isso que eu falei ou não. O irmão tem filha. Eu vou voltar aqui de novo. Ele fala, você tá com espírito de liderança. Ele fala, decide aí entre vocês se é isso que eu falei ou não. É lógico que não, rapaz. Só os outros que estão aí com vocês aí, nem eles acreditam no que você tá falando. Nem eles acreditam, porque sabe como é que funcionam as coisas aí. Sim. Decide agora vocês se é isso que eu falei ou não. O irmão tem filha. Irmãos têm filha, irmãos têm netas. Se fosse procurar os irmãos falar que assediou suas netas, irmãos. Vamos encerrar. Que ninguém falou isso aí. Vocês estão deturpando o assunto. Aqui nós temos... Aqui o Davi Trevisan, ele já entra na frente porque a irmã, ela criou uma conjectura. Não é aquilo que está acontecendo. Ela cria uma metáfora para fazer eles, para tentar colocar eles no lugar do casal. Ele fala, irmão, vocês têm filhas e vocês têm netos. E se fosse o neto de vocês que tivessem chegado até vocês, esse caso, assim, o que vocês iam fazer? Vocês iam ficar, que nem ela não termina dizendo isso, mas é o que dá a entender. Vocês iam ficar assim quieto, sem vocês tomar alguma ação, alguma atitude? Aí o Davi Trevisan, né? Ou seja, não sei se ele deu uma de bobo aí, porque óbvio que a irmã tá fazendo uma conjectura, ela tá criando ali, né, uma metáfora. Ah, ninguém tá dizendo isso aqui. Vocês é que estão deturpando o caso, né? A vontade de falar, tá deturpando o quê? Você não sabe o que é uma conjectura? Você não sabe o que é um factoide que a gente tá criando, que é para fazer vocês entender? Se falasse assim, ia fechar a boca desse senhor de idade rapidinho. Porque eles estavam ali no comportamento do Davi Trevisan, a gente percebe que eles estavam à espreita de uma gáfia para detonar com o casal. Se eles tivessem feito algum comentário ali que realmente eles percebessem que não fosse verdade, ou alguma contradição que eles comentassem ou falassem ali, eles iam fritar os dois. Então você percebe pelo comportamento do Davi Trevisan que eles estavam aguardando alguma gáfia, alguma coisa. Como não veio, o Davi abraçou essa ideia mesmo, né? Ou seja, ele sabe que era uma metáfora. Ele sabe, ele não é tão inocente assim, ou seja, tão singelo desse jeito, né? Ele sabe que é uma metáfora, mas ele deu uma de desentendido para poder subir ou seja, ir com como é que fala? Os dois pés no peito da coitada da irmã. Ou seja, ele entendeu isso, né? Mas ele se aproveitou disso para ir com os dois pés no peito da coitada da irmã, insinuando que ela estava tentando modificar o que eles estavam conversando. Eu vou voltar mais 5 minutos, que é para vocês entenderem, tá? Ou seja, eu não vou continuar da onde eu parei, porque senão acabam se perdendo. Agora, vamos falar que assediou suas netas, irmãos. Vamos encerrar. Que ninguém falou isso aí. Vocês estão deturpando o assunto. Aqui nós temos consciência boa. Tem a primeira reunião gravada. Aliás, a pergunta da ata. Cadê a ata? Pra que pediu a ata? Lê a ata você. Lê a ata você. Deixa o irmão Elias falar. Pode parar. Como ele pediu a palavra para mim, eu vou responder para ele que eu faço. Agora quem vai falar aqui é o irmão Elias Santini. Ele falou, deixa o Elias falar. Olha aqui, Elias Santini. Eu pensaria o seguinte, eu não sei o que o irmão quer, mas pelo jeito eu não gostaria que o ancião, quando o irmão for lá levantar para
pedir perdão para a igreja, o ancião que está presidindo falou, houve um mal entendimento, o ancião daqui falou e não sabia também, errou, coisa semelhante, e ele vai pedir perdão para o irmão e para a igreja. É isso que eu não quero? Isso. E eu quero que o irmão, isso, não quero que conte o podre para a igreja, que não merece, tem fracos na fé. Não é isso que eu quero, não quero sangue. Eu quero uma retratação. Só isso. Irmão, não estou brigando, não quero sangue de ninguém. O irmão não conhece meu coração. E entre nós, eu acredito que... E ninguém nem orou aqui para... Que você já viu. Hã? Tá bom, irmão. Minuto que eu fiquei com você, já vi quem Tá. O Marsola toda hora no ataque, visivelmente irritado. Não era nem ele que estava falando na hora ali. Quem estava conversando agora era Moisés, Elias Santin, que estava falando, e o Marsola mais uma vez interrompe só para atacar o Moisés. Como? Né? Em pouco tempo aqui eu já vi o que tem em você. Com pouco tempo aqui eu já enxerguei o que tem em você. Ouça aí, ó. Não tem problema, é a tua visão. Eu vejo omissão. O irmão vê em mim, eu vejo omissão no irmão. Pergunta quando que vai ser isso. Pergunta quando que vai ser. Pergunta quando que vai ser essa retratação. Mas eu quero a minha liberdade de volta. Eu não aceito isso. Nós não vamos sair daqui. Não, nós não vamos sair daqui hoje. Não, a reunião acabou, irmão. O irmão não falou da... Nós não vamos sair daqui hoje. Quem vai se retratar não sou eu, irmão. O irmão Elias, o que o irmão falou? O irmão não viu. Sim, irmão Salvador. A gente acabar com esta guerra. Vamos propor ao irmão Moisés. Sim, irmão Salvador. Vamos lá no culto, num dos cultos combinados já com o irmão, com as irmãs, com todos que estão envolvidos. Vai o irmão Elias, o irmão Paulo, o irmão Entender. Se tiver mais outros 16 também. Um deles atende o culto, o irmão Paulo atende o culto. Depois, quando chegar na hora de testemunho, faz um breve relato para Irmandade, sem detalhes, apenas dizendo que a intenção do Ministério de Leonido junto à Irmandade é acabar com os problemas que têm acontecido na obra de Deus, que tem trazido um incômodo muito grande. Por conta disso, convidamos o Moisés. Vem aqui à frente, irmão. O irmão levanta, fala, mas sem entrar em detalhes. Irmandade, tem havido uns desencontros aí, com respeito à minha pessoa, com respeito ao ministério, mas eu, aconselhado pelo ministério em uma reunião, venho aqui a pedir a toda a nossa querida Irmandade e ao ministério que me perdoe por tudo aquilo que tem ocorrido. Não tenho nada contra o ministério nem contra a Irmandade. A Irmandade me perdoe em nome do Senhor Jesus. Aí, isto chama a seguir o irmão que falou isso, ele vai fazer a mesma coisa. Antes, Vocês viram aí? O conselho do Salvador Bueno, o coitado levantar, pedir perdão por algum transtorno que trouxe a igreja. Primeiro, que ele não fez nada contra a igreja. Primeiro, que todos os boatos ele não tem culpa. Segundo, que isso se trata de reparar o dano ao Moisés, não à igreja. Se a igreja sofre algum dano, é culpa do caluniador e dos omissos que não lidaram com isso logo. Porque quanto mais demora, maior fica o dano na igreja. O Moisés deveria, na hora aqui, tá falando assim, pera aí, irmão, e o dano é em mim. Você tá querendo que eu vou lá, assumo a culpa ou parte da culpa, né, em detrimento da minha honra. Esses senhores de idade não tem juízo, só pode. Não tem juízo. Se eu tô numa reunião dessa, e se eu sou um ancião desse, aí eu falo assim, Moisés, vem cá. É o seguinte, é tudo mentira mesmo. É tudo mentira. Eu sei que não cabe ao irmão, mas se o irmão conseguir levantar provas e testemunha de que tudo isso é mentira, ou seja, que me dê uma garantia de que eu possa tomar uma atitude sem lá na frente quebrar a cara, né? Nós vamos lá. Eu e a turma toda que está aqui. E eu vou atender o culto. E eu, em nome do ministério, vou pedir perdão para o irmão. Diante de todos os outros. A culpa também é nossa
por ter colocado uma pessoa que nem aquele caluniador na presidência daquela igreja. Tá bom assim, irmão? Nós vamos lá, se o irmão tiver prova, né? Aí no caso Moisés ia trazer a moça que negou todo o fato, né? As pessoas, as testemunhas. Nós íamos lá, acabou o problema. Acabou o problema. Mas esses anciões não conseguem fazer, esses homens não são aptos para estar diante do povo. Eles nunca pensam no povo. Quem pensa no povo pensa como eu falei. E eu tenho certeza que por mais que traga algum tipo de mancha na igreja, né, o povo ia se agradar dessa atitude. Porque é uma atitude primeiramente, com responsabilidade. Assim, não, nós vamos lá, se errou, tá errado, né? E o irmão não merece ficar carregando essa pecha, né, de praticamente um criminoso. Tá bom? Então eu peço ao irmão aí o quanto antes possível, o irmão, né, traga aqui todo o levantamento que você tiver que garantam a sua inocência e nós vamos lá reparar isso daí. É isso o que um homem responsável, né, o que um ministério responsável com a verdade, preocupados, zelosos da palavra de Deus, deveriam fazer. Mas não fazem. Eles preferem criar toda essa confusão, pressionar o coitado desta forma. E se eu tivesse lá e fazendo dessa forma, vocês podem ter certeza que o impacto positivo ia ser muito grande dentro da congregação cristã no Brasil, o Braz. O que falta lá é homens que estejam realmente comprometidos, não com o crescimento da imagem da denominação, crescimento com o povo, com o que é correto, com o que é justo, com a verdade, principalmente com a palavra de Deus. Vamos ver aqui o restante. O senhor que presidiu vai dizer, houve também um desequilíbrio do irmão ancião e por alguma razão ele disse alguma coisa não fundamental. Houve também um desequilíbrio do irmão. Desequilíbrio. O homem é caluniador, isso dá ação na justiça. Não tem nada de desequilíbrio. Tinha que, nesse ponto, tem que falar, ó, o irmão falou, omitiu, passou algumas informações que não eram verdadeiras. E isso não pode acontecer, né? E, logicamente, tira o camarada do ministério, como foi feito. E isso pode ter certeza que ia servir de testemunho para outras localidades. E muitas injustiças seriam freadas por causa desse comportamento correto. Vamos lá. Mas ele está arrependido do que disse, ele vai desfazer perante a Irmandade. Aí levanta o irmão que falou, conta sem entrar em detalhes, pede perdão, da paz reinar. E o irmão fica assim, não perde a liberdade na igreja, nem o irmão, nem a esposa, ninguém, só por causa com. Olha, o irmão não perde a liberdade na igreja, mas contudo vai sofrer o dano. Qual que é o dano? Não poder atender as reuniões familiares que ele atendia. Ou seja, o camarada levantou para pedir perdão, já nesse ponto ele já acaba assumindo a culpa ou parte da culpa. E em consequência, todo mundo já vai ver também e ficar sabendo que ele não pode mais atender as reuniões. O que você acha que o povo vai pensar, gente? O camarada pediu perdão, ele pediu perdão, você viu? Pediu, olha, deve ter acontecido mesmo, deve ter abusado da mocinha. E a mocinha também vai passar por pecadora também, né? E olha, deve ter, é verdade, será que é verdade? Lógico que é, nem atender reunião ele pode mais. Foi tirado, não pode atender mais. É isso que o povo faz. O povo da congregação cristã no Brasil, eles passam pra frente muita fofoca por culpa do ministério que não tem coragem de vir lá na tribuna tratar os problemas com clareza. Quando você é claro, você elimina a fofoca do meio do povo. Elimina a fofoca, elimina um monte de especulação. Mas não, o coitado, eles querem que o coitado peça perdão. Não sei porquê. Você não fez nada de errado, por que ele tem que pedir perdão? E ainda deixa um sinal para todo mundo ver, né, que ele não vai mais atender a reunião. Olha aí. Não perde a liberdade, porém não atenda mais essas reuniões, nem esses ajuntamentos. E passe a congregar pacificamente, convivendo com toda a Irmandade, sem fomentar mais nada. Eu não aceitaria isso.
O irmão aceitaria isso? Aí cortou ali, né? Porque nem sempre dá pra gravar tudo, né? Eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? A moça que foi, como é que eu posso dizer? O pivô, né? Que alegou-se que foi com ela que cometeu os abusos, tal, né? Eu vou colocar o comentário dela aqui pra gente analisar, tá? A gente vai analisar o comentário dela e também um boletim de ocorrência que ela moveu contra a própria mãe, que foi a pessoa quem induziu a coitada a ir até a delegacia. Mas ainda que ela foi até a delegacia, ela não confirmou a denúncia, tá? Ela foi foi pressionada ainda, pressionaram ela, a polícia, ela ficou firme, não aconteceu nada, não é verdade. Bonita atitude da moça, corajosa, tá? Vamos colocar aqui na tela pra gente ler junto, vamos lá. Então, ela mandou esse comunicado agora, no dia de hoje, ó, 30 de janeiro, tá? Em todas as redes sociais que ela tem, em todos os lugares, ela faz a seguinte nota ela emitiu, né? Assim: faço aqui uma ressalva a todo o Ministério CCB e aos youtubers que eu, Daniela da Costa, e minha irmã Juliana da Costa, a família do irmão Moisés, sendo ele esposo, pai de 3 filhos, sendo pois moços e uma moça, todos muito firmes e fiéis a Deus segundo a fé e a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E desde 2019 não temos comum congregação. Fomos lançados fora com mentiras graves, denunciação caluniosa, fomos maltratados no Brás e esquecidos. Para salvar um ancião corrupto, massacraram todos nós. A corrupção que ela fala aqui é a corrupção eclesiástica moral, ou seja, já não um homem que não teria mais condições de estar diante do povo. A irmã Maria, mãe do Moisés, quase 70 anos de batizada, só no Itaim, hoje sem comum congregação, abandonada, esquecida. Nunca ninguém quis saber. Irmã Maria é um anjo de Deus. Vocês não fazem ideia, a cara serva de Deus, abandonada e esquecida pelo ministério. Somos solteiras ainda, moças na graça. Guardamos a palavra de Deus e doutrina, mas desde 2019 fomos expostas a tal situação que transtornou nossa vida. Pois além de não termos comum, fomos abandonadas em uma mentira fraudulenta. Sentimos-nos como soldados traídos pelo que liderava o pelotão na guerra e abandonados para morrer no campo de batalha nas mãos dos inimigos. Mas, louvado seja Deus, estamos vivos, respiramos, estamos de pé e agora vamos lutar por justiça até a última consequência. Queremos nossa vida, nosso testemunho imaculado novamente. Frequentamos reuniões de jovens, reuniões de mocidade, cultos para mocidade, porém é péssimo estar nos lugares e nos perguntarem aonde é a nossa comum congregação. Não temos devido às mãos de justiças que se renderam à corrupção para proteger um homem rico que maldosamente mentia. Crime para tentar nos calar. Maldade total, aonde nossa própria mãe está envolvida, como citada na carta anterior. Vamos gritar, contar a sujeira igual o povo gritou contra Herodes, e veremos ser comido de bichos os fraudulentos que se levantaram para nos destruir sem motivos e não conseguiram e não conseguirão. Junto a esta carta, vos envio o status da minha no WhatsApp que pessoas me mandaram, pois não temos o contato de nossa mãe no celular. É o que ela tá falando aí, tá? E agora eu vou colocar aí só para vocês verem, tá, pessoal? O boletim de ocorrência que essa própria moça moveu contra a mãe, indignada, obviamente, né? Eu vou colocar aí, só vou esconder ali os dados pessoais para não expor, tá? Mas tá aí o boletim de ocorrência, tá? Movida contra a própria mãe, porque a mãe, né, difamou a moça quando disse que aconteceu coisas que na verdade nunca tinha acontecido. E está dizendo assim, ó:
Primeira edição criada em 13/8/2022, tá? Foi agora, o ano passado, por Rafael Brito Santiago, Delegacia Eletrônica 1. Olha só. Descrição da ocorrência cidadã. Fui difamada por Rosana Maria da Costa G. Santos, minha mãe, que espalha amigos e conhecidos de que fui abusada sexualmente por Moisés Batista de Carvalho, um amigo da igreja que frequento. No dia 23 de setembro de 2019, precisei ser levada à força à delegacia para me manifestar sobre uma denúncia que minha mãe fez, de que eu havia sido abusada sexualmente por Moisés. A história se espalhou rápido. E sigo com minha reputação manchada de quem se relacionou com um homem casado. Ando com a família deste Moisés há anos e em momento algum houve assédio ou estupro algum da parte do Moisés. Minha mãe levantou esta difamação por ciúmes, pois sempre foi muito ciumenta. Ela tem uma raiva pessoal contra o Moisés, sem motivo, pois ele nunca me fez mal algum. Essa difamação fere minha honra, pois quem conhece a índole deste homem, familiares e amigos, é induzido a acreditar que eu quem inventei ter sido abusada para incriminá-lo, ou que fui abusada e gostei porque continuo amiga dele e de sua família. Ou seja, está falando, ou então dizem que eu fui abusada e gostei. Por quê? Porque eu continuo amiga da família deles. Outros acreditam na mentira de que mantém um relacionamento escondido com este homem. Ela está falando aqui diversos tipos de pensamento que passa, que as pessoas comentam com ela. Ou que ela ainda continua tendo caso, ou que ela gostou. Sempre por quê? Por culpa do ministério não ir até lá e tratar o caso. Por culpa deles não ir lá e resolver esse caso, sendo honesto e sincero com a igreja, é óbvio que esses tipos de coisa vão continuar falando por aí. Familiares e amigos induzindo a acreditar que eu que inventei, Outros acreditam na mentira de que mantém um relacionamento escondido com este homem, que é casado. Ouvi coisas absurdas sobre mim por causa desta mentira. Tudo isso afetou o meu psicológico, interferindo na minha vida acadêmica e profissional, e também na pessoal, pois estou sendo mal vista e mal falada, fora a injustiça com este homem que é inocente. A história se espalhou pela comunidade religiosa, sujando minha reputação. Minha irmã Juliana é testemunha disso e pode comprovar. Os fatos narrados foram registrados pelo declarante, vítima, por meio da página dessa bababá. Aí já é a própria delegacia quem está dizendo que os fatos foram narrados e pipipi bababá. Entendeu, irmão? Então é isso aí, rapaz, tá? Mais um caso aí, né, de injustiça dentro da própria igreja vindo da cúpula do Braz. E agora você tem aí, né, as provas, tá? Que a própria cúpula Braz, Salvador Bueno, Davi Trevisan, que é os que estão aí, né? Cláudio Marsola, o principal aí nesses áudios, né? Tem aí o Elias Santinho Laércio, que já faleceu, Davi Trevisan. Estes homens são cúmplices disso tudo, porque não fizeram o que deveriam ter feito, tá? Tudo pensando em reparar apenas a imagem da própria igreja e não se preocuparam com a honra deste senhor, deste homem, né? Tá aí a própria moça relatando quais são os prejuízos que ela está sofrendo, né? Por isso não ter sido tratado como deveria ter sido tratado. Lamento, pessoal, mas é isso que dá uma igreja que não estuda a Bíblia, né? Que abandona o conhecimento da palavra de Deus. Essa igreja se torna alvo fácil para o diabo governá-la. É isso aí, tá? Fica aí a dica, né? Palavra de Deus que é chamada de pão embolorento, amanhecido, trocado por a palavra quentinha, que é a suposta revelação, tá dando nisso aí, ó, né? Tragédias, escândalo, mais escândalo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. E eu oro por essa moça, tá? Sinto muito por você, filha, né? Nova, envolvida nesses tipos de assunto caluniosos. Eu espero que o Senhor Deus te abençoe, né? E te ajude nessa vida, tá bom? E também torço para o Moisés, que a sua honra seja restabelecida o quanto antes. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a fiel palavra permaneça em nosso coração.